Alessio aqui coloca uma pergunta bastante interessante. Quais as chances de eclosão de novos Brexits, que seria a saída de países da União Europeia? Nós sabemos que a União Europeia é um arranjo muito instável, é um arranjo muito inconsistente. E agora, com o aumento das taxas de juros, isso vai ficar mais evidente ainda. E com o problema de energia, com o problema econômico que está sendo gerado, isso pode ser o fósforo aí para gerar alguma desintegração do bloco. Apesar de eu achar que isso ainda é improvável no curto, médio prazo, talvez um prazo um pouco maior. Né? Mas, por exemplo, você vê que nessa situação de aumento das taxas de juros, você tem um cobertor curto. As taxas começam a aumentar rapidamente nos países que são os países mais deficitários, né, do Sul. Portugal, Espanha, Itália, Grécia e assim por diante. E aí, o Banco Central Europeu já cria uma política de tomar recursos dos países que eles chamam de doadores para comprar títulos de países devedores. Estão usando não novas compras, mas sim utilizar a maturação de títulos que estão vencendo agora e recomprando esses títulos em países deficitários. Né? Ou seja, fica mais evidente esse arranjo de algumas economias mais evoluídas e mais eficientes, mais competitivas, subsidiando economias menos competentes. Né? E esse é um arranjo politicamente bastante instável. Então, eu acredito que nós podemos ver, sim, nos próximos anos, uma pressão maior por saída da União Europeia, como aconteceu com o Reino Unido. De uma certa forma, o Reino Unido está se dando melhor do que o resto da União Europeia, tanto em termos de inflação, quanto em termos de mercado, quanto em termos de crescimento econômico. Né? Então, podemos ter um país como França, né, uma Le Pen, que apesar de não ter ganho as eleições, tem ano a ano, ou eleição a eleição, melhor colocando, aumentado o percentual, né, de votos que vai para ela. Podemos ter um país como a Itália, que também tem alguns movimentos mais fortes anti-União Europeia, pode ter sim surpresas por conta dessa instabilidade econômica que está sendo gerada. Isso que ainda não atingiu, não bateu na porta do emprego. Né? Mas a inflação ela corrói muito o ambiente político em qualquer país. Aqui nos Estados Unidos, a aprovação do Biden está despencando. Né? Já é a menor aprovação para o presidente nessa altura do mandato nos últimos 80 anos. E deve levar uma lavada aqui nas midterm elections desse ano, com a volta do controle republicano ao Congresso, seja a Câmara, seja o Senado. Na Europa, a mesma coisa. As pessoas começam a perder, né, o poder de compra, começam a sentir isso, apesar de estarem empregados, apesar do salário estar aumentando, né, da renda estar aumentando, ela não aumenta no mesmo ritmo da inflação. Então, a perda do poder de compra, e isso gera muita insatisfação. No Brasil, é o mesmo processo. Né? O sujeito não quer saber se isso foi gerado pelos lockdowns, por uma crise global sanitária. Né? A culpa é do governo, eu estou insatisfeito, eu quero trocar o governo porque as coisas não estão indo bem, eu não estou conseguindo comprar as coisas no mercado. Então, no final das contas, isso é muito disruptivo em termos políticos, ok? Então, pode sim haver algum problema mais sério, mas não agora, um pouco mais à frente. Por que as indústrias estão deixando a China? Porque a China está mostrando os dentes, né? A China enriqueceu como jamais um país enriqueceu na história do mundo, por conta dos investimentos que o Ocidente fez na China, né? Levando então os parques fabris para a China por custos mais baixos e para lucrar imensamente. Agora que a China já atingiu um patamar muito maior de riqueza média da população, o próprio país é muito mais rico, né? Para vocês terem uma ideia, em 2000 a China não era muito maior economicamente do que o Brasil, e hoje é a segunda economia do mundo, a caminho de se transformar a primeira, né? Um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, na média, ainda é um país que tem uma renda per capita parecida com o Brasil, mas como um país muito grande, a economia já está num tamanho exorbitante, já tem uma força militar muito maior
e tem interesses geopolíticos declarados muito mais agressivos do que eram declarados no passado. Então, a crise da pandemia deixou claro que é muito arriscado você depender da sua cadeia de produção de um país que está ficando cada vez mais agressivo em relação ao Ocidente, intervindo no mercado, né, destruindo o mercado da noite por dia, questionando aí a própria legitimidade de certos investimentos ocidentais por lá. Então, há aí uma onda de desglobalização que vai impactar não só a economia, mas os mercados. É por isso que isso está acontecendo.